Nós queremos nesse momento convidar você a continuar nesse espírito de adoração ao nome do Senhor, e nossa proposta é essa mesmo, adorar a Deus, louvar, glorificar o nome do Senhor. É muito bom adorar ao Senhor, mas não podemos ficar sem a palavra ministrada. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que o Senhor vai trazer ao seu coração nessa noite, a palavra do Senhor. Então diga comigo: eu estou pronto para ouvir a palavra do Senhor. Mais forte. Nós louvamos, nós glorificamos. Então é maravilhoso ouvir Deus falar. Nessa noite quero compartilhar com você um texto talvez muito conhecido, mas com uma profundidade maravilhosa, de Apocalipse capítulo 2, verso 5. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se puder, manter a sua Bíblia aberta, e nós estaremos meditando sobre esse texto, uma palavra direta de Jesus, ungindo a João, e Jesus traz essa palavra pela boca de João, pela caneta do João, pela escrita do João, a igreja em Éfeso, e a igreja em Laranjeiras, e a igreja espalhada por esse mundo afora. Diz assim, eu vou ler o 4 e o 5, perdão, pastor, o 4 e o 5. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Repita. Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras. Espera aí. E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrepender. Se não te arrependeres, a chapa vai esquentar. É exatamente isso que o Senhor está falando. Se você não se arrepender, se você continuar fingindo de morto, se você não entender que eu sou o Deus que ouve, o Deus que fala, o Deus que vela, o Deus que abençoa, mas também sou o Deus que pune o seu filho, porque eu sou pai. E ele disse assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volte das primeiras, e volte à prática das primeiras obras, senão virei brevemente a ti. Curva a sua cabeça e vamos orar. Eu quero falar nessa noite sobre 3 passos para um balanço de Deus, o balanço verdadeiro. Então vamos estar estudando sobre esse balanço verdadeiro de Deus. Balanço no sentido que os contadores entendem bem, que não é o balanço de brinquedo, né? É um balanço que o contador entende bem quando faz o balanço. E o Senhor te convida nessa noite a fazer um balanço, fazer uma avaliação, mas um balanço verdadeiro. Por quê? Tem os balanços fraudulentos, e eu quero que você faça no seu coração nessa noite um balanço verdadeiro. Pai, eis aqui a tua palavra é poderosa, a tua palavra não volta vazia, a tua palavra tem sido pregada aqui neste altar. Aceita, ó Deus, a tua palavra, e que tu fales aos nossos corações através da tua palavra. Não queremos ouvir a expressão, o exagismo do homem, queremos ouvir a tua palavra, ó Deus. A tua palavra que vai libertar, a tua palavra que vai curar, a tua palavra que vai modificar nessa noite. É a tua palavra, e que a igreja nessa noite abra o coração para receber a tua palavra, em nome de Jesus, amém.
Repita comigo: um balanço verdadeiro. Quando o balanço é realizado por uma empresa chamado balanço patrimonial, talvez demonstra claramente a situação financeira da empresa. Por isso, a empresa, ela precisa considerar todos os ativos, todos os passivos, e nada pode ficar de fora. Porém, há empresas que usam de artifícios ilegais, e assim elas fraudam as chamadas as fraudes contábeis, que inflam os balancetes, e se pensa que tem um valor, que tem uma situação, mas na realidade a situação é desfavorável. Em geral, as fraudes, elas trazem grande prejuízo para a imagem da empresa. Em junho desse ano, a empresa Americanas, que tem loja americana, que tem bancos, que tem vários outros segmentos, ela afirmou que as demonstrações, que os balancetes anteriores foram fraudados, e ao invés da empresa estar dando lucro, a empresa estava dando prejuízo, e ficou na responsabilidade do presidente da empresa, que há 20 anos estava à frente da empresa, e a prática de fraudar o balancete vem desde 10 anos, a empresa estava fraudando os balancetes, até chegar a um ponto de não conseguir mais e estourar como estourou em junho passado. A Bíblia fala que o Senhor manda que nós façamos um balanço. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 5, manda que façamos um balanço. Que balanço? Um balanço para olharmos e vermos a nossa situação. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, coloque a mão na sua consciência, veja aonde está o erro, qual é a sangria, aonde está acontecendo o problema. Então faça agora um retrospecto na sua vida. Lembra-te de onde caíste. Lembrou. Aí Jesus diz: arrepende-te. Terceira opção que Jesus dá: volta às primeiras obras. Ou seja, volte a praticar aquilo que levou você ao sucesso. Você orava, então volte à oração. Você lia a Bíblia, volte a orar. Você congregava, volte a congregar. Você valorizava estar na congregação, volte a valorizar. Ou seja, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Se não, Jesus está falando com João na ilha de Pátimo. A ilha de Pátimo era uma ilha vulcânica. No passado, os mais antigos aqui vão lembrar que nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro uma ilha chamada Ilha Grande, onde os presos eram levados para essa ilha, e ali ficavam naquele local, cercado pelo mar. Era impossível sair daquele presídio. Ilha Grande é uma ilha que fica em Angra do Rei, Rio de Janeiro, um local maravilhoso, mas teve essa mancha no passado. A história conta que o imperador Domiciliano, ele não matou João, ele não quis criar mais um mártir, ele não quis fazer com que João fosse ovacionado, e a opção que o imperador teve foi que João fosse esquecido. João era o último apóstolo, então ele estava de toda maneira tentando calar a voz desse homem,
João que estava pregando, falando da palavra do Senhor. A primeira carta de Éfeso que Jesus orienta que João tem que escrever, essa igreja, ela tinha sido organizada no ano 52 ou 62, eu gosto de dizer, como se fala lá na pesquisa eleitoral, com margem de 2%, né? Eu falo assim, com margem de 10 para lá e margem de 10 para cá, para que ninguém depois venha ali na porta e pastor, está errado, não é 52, é 55. Então eu já estou dizendo 52 ou 62, agrado a gregos e a troianos dessa maneira. Essa igreja, ela é organizada na terceira viagem missionária de Paulo, e essa é uma carta que está sendo enviada para essa igreja. A igreja havia sido organizado mais ou menos aí no ano 40, no ano 62 ou 52, como eu disse, e a carta, ela vai no ano 81 depois de Cristo, ou seja, a igreja já tinha mais de 20 anos, e a igreja havia já abandonado o primeiro amor. Essa é uma carta não só para a igreja de Éfeso, mas era para os judeus, era para os gregos, é para os esposos, as esposas, os filhos, os pais. Em resumo, a carta é uma carta universal. Em resumo, a Bíblia fala que o Senhor estava demonstrando um grande amor ao homem, quando o próprio Jesus inspira João a escrever essa carta, dizendo que a igreja havia abandonado o primeiro amor. Repita comigo: uma igreja que abandonou o primeiro amor. Você sabe o que é abandonar? Abandonar é deixar, é largar, virar as costas e ir embora. Como uma igreja abandona o primeiro amor? Será que deixou de trazer mantimento para o armazém da fé? Hoje o Edgar chegou todo molhado, com guarda-chuva, mas com saquinho, e falou assim: pastor, coloca lá para mim. E quando eu peguei o saco, tinha arroz, tinha feijão, mesmo com a chuva, o arroz, o feijão molhado, mas foi colocado ali. Eu não sei se a igreja havia abandonado o armazém da fé da época. Eu não sei se a igreja havia abandonado a oração. O que essa igreja fazia? O que essa igreja deixou de fazer? Então, vamos lá. Próximo aí, pastor, por favor. Eu falei para o Jonas: eu quero bonito igual que você fez com o pastor Anderson. Eu quero bonito com aquela, parece que eu estou puxando, capricha também, eu quero igual, sou ciumento. Lembra-te de onde caíste. Passa aí, pastor. O pastor Anderson trabalha bem com isso, mas... Bem, em primeiro lugar, eu quero convidar você a pensar um pouco sobre essa necessidade de nós voltarmos ao primeiro amor. O que é preciso para voltar ao primeiro amor? Jesus disse isso: é preciso arrepender-se, é preciso mudar de atitude, é preciso confessar pecado. Repita comigo: é preciso arrepender, mudar a atitude e confessar o pecado. Próximo, pastor. Mas do pastor antes estava mais rápido, né? Próximo. Já acabou? Já eram meus pontos, então volta lá. Isso, volta. Irmão, estou falando do primeiro amor, você não pode perder não, continue amando o seu pastor. Vamos lá, esse é o primeiro? Obrigado. Então vamos lá.
o que a igreja fazia e o que a igreja deixou de fazer? A igreja, ela deixou de amar. Essa igreja deixou de praticar as boas obras. E o Senhor estava dizendo assim: faça uma avaliação. O Senhor estava dizendo assim: faça um retrospecto e descubra aonde você caiu e volte ao primeiro amor. Os crentes de Éfeso eles eram crentes que no passado eles tinham perseverança. A cidade bombava, era uma cidade portuária, e eles estavam indo à frente, eles estavam evangelizando, eles estavam cuidando das pessoas sem recurso financeiro. Então era uma igreja enganjada nas tarefas e na prática das boas obras. Diz a Bíblia que Jesus fala para eles assim: lembra-te, pois, de onde caíste e volte às primeiras obras. Era lembrar e voltar às primeiras obras. Por quê? Senão teria consequência. Os crentes de Éfeso eram empenhados no testemunho. Ele diz, o verso 2 diz assim: eu sei que você não tolera, Apocalipse 2, verso 2, eu sei que você não toleras os nicolaítas, eu sei que vocês não toleram aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Então essa igreja era uma igreja que ela estava empenhada no testemunho. E Jesus falou para essa igreja que ele estava querendo receber novamente o que essa igreja no passado fazia de melhor. E o que essa igreja fazia de melhor? Essa igreja trabalhava, essa igreja dedicava, essa igreja colocava o coração no altar. 1 João capítulo 4, verso 1, a palavra do Senhor é clara que o Senhor está à busca de homens e de mulheres que possam estar empenhados na tarefa dele. Coloca para mim aí 1 João 4, verso 1, vamos lá. Amados, havia muitos que estavam entrando na igreja, falsos apóstolos, e a Bíblia diz que essa igreja era uma igreja que estava empenhada em fazer a diferença. Uma igreja que está empenhada em fazer a diferença. Então lembra-te de onde caíste. Segundo lugar, arrepende-te. Você lembrou de onde caísse? Então agora você arrepende-te. É preciso arrepender-se, é preciso mudar a atitude, é preciso confessar o seu pecado. Arrepende-te. O primeiro passo para um balanço foi a lembrança. Lembra-te de onde caíste. Agora, o segundo lugar, o Senhor está falando assim: arrepende-te. Se você fez uma lembrança da onde você caiu, o Senhor está te convidando agora. Lembrou? Agora arrepende-te. A Cassiane, no passado, a cantora, foi muito criticada quando lançou uma música dizendo igreja pequena, onde Deus falava, onde o poder era manifesto. E Cassiane sofreu muito com isso, porque dizia no passado que ela estava profetizando que as igrejas iam continuar pequenas. Uma bobagem que aparecia e aparece até hoje, que só Deus na causa. Mas o que eu acredito, a expressão poética que ela estava dizendo, era que eu lembro como era gostoso ver a igreja pequena, mas onde Deus operava, independente dos recursos financeiros, independente da estrutura, Deus operava, o poder de Deus era manifesta e os doentes eram curados. Então era
era essa lembrança que ela tinha. Então a Bíblia diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Mas a Bíblia diz que é necessário trazer na memória o que traz esperança. Então é muito bom saber que no passado a igreja operava, que a igreja era usada, porque isso são boas lembranças. E para fazer esse balanço é necessário ter essa boa lembrança no coração. Mas em segundo lugar, é necessário também arrependimento. Não basta só ter saudade, não basta pensar como as coisas eram anteriormente. É preciso que sintamos uma dor profunda dos nossos pecados. O pastor estava dizendo que ele, muito tempo, ninguém entrava no gabinete dele dizendo: pastor, eu pequei, e a pessoa chorando pelo um pecado que havia cometido. Ele disse: olha, há muito tempo ninguém entra e diz para mim o seu pecado, e dizendo que estava angustiado pelo pecado. Perder o primeiro amor, irmãos, é mais do que desânimo. Perder o primeiro amor não é uma crise emocional. É pecado a falta de amor, é pecado a falta de desinteresse. Então é preciso arrependimento. Arrependimento se eu não estou mais envolvido, empolgado como eu era no passado. Então o que está acontecendo comigo? Tiago definiu como nós devemos nos posicionar no arrependimento. Tiago capítulo 4, verso 8 e verso 10, tem uma orientação para a Igreja Batista em Laranjeiras. Tiago 4, 8 e 10, humilhação diante de Deus sempre será o caminho para exaltação. Leia comigo, vamos lá. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadoras, vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta os vossos risos em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E isso é arrependimento. O que é arrependimento? Tiago capítulo 4, 8 e 10. É definição do que é arrependimento. É chorar diante do Senhor, é dizer: Senhor, eu preciso da tua presença, eu preciso estar junto contigo. Domingo passado, eu falei que a pior coisa que poderia pode acontecer com o homem, aconteceu com Sansão. Sansão perdeu a presença de Deus e não sabia que Deus o havia deixado. Que coisa triste. Deus deixa o homem e o homem não percebe que Deus o deixou. Se Deus falou ao seu coração e você deseja melhorar ainda mais, você precisa se arrepender, você precisa se colocar diante do Senhor. Senhor, fala, continua falando no meu coração. Se arrependa, chore diante do Senhor. Não sinta que você está bem. Faça uma avaliação e peça, exija um pouco mais de você. Ore um pouco mais, leia a Bíblia um pouco mais, busque a Deus um pouco mais. Humilhai-se diante do Senhor. Humilhai-vos diante do Senhor. Eu gosto muito do ministério de coreografia, gosto muito, mas o que eu gosto mais no ministério de coreografia, e estou triste porque a Paloma não conseguiu ainda equacionar com as mães para que as crianças possam estar aqui, porque a nossa proposta é ter ministério de coreografia aqui junto com o louvor, porque essas crianças são tudo de bom, é muito lindo ver a expressão delas, e eu gosto demais desse trabalho,
da simplicidade. Mas sabe o que eu gosto muito? Acho que não tem nenhuma delas aqui, eu posso falar. É quando elas erram. E eu gosto muito. Elas fazem uma carinha assustada, uma catuca a outra. No passado, elas erravam e começavam a rir, e desesperada, e ficava nervosa, riam mais ainda. E eu gostava mais quando tinha ministério de louvor com erro. Quando tudo ia direitinho, é lógico que elas faziam tudo para não errar. E eu glorifico a Deus com erro, com acerto, e é muito bom. Eu sei que o Senhor me convida ao arrependimento. O Senhor me convida à humilhação. Mas em terceiro e último lugar, o Senhor me convida ao recomeço. Repita comigo: o Senhor me convida ao recomeço. Mais uma vez, o Senhor me convida ao recomeço. Volte à prática das primeiras obras. Repita comigo. É necessário, irmão, recomeçar. É necessário retomar. É necessário recapitular, fazer uma análise aonde cair e voltar e estar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu errei aqui, mas eu não quero errar mais. O que eu errei, Senhor, foi talvez com as amizades que eu me cerquei. Eu errei, Senhor Deus, porque eu deixei me envolver com certas situações. Então, ou seja, uma avaliação, um balanço. Faça um balanço. Nós já estamos chegando ao final do ano. Então é o momento de avaliar como é que foi esse ano. Esse ano, como é que passou? Passou você empurrando com a barriga? Ou você tentou fazer algo de primeira para o Senhor? Será que você tentou fazer algo maravilhoso? Será que o Senhor esse ano recebeu o seu melhor culto? Qual foi o seu melhor culto? Foi o culto em que você talvez sentou no lugar onde ninguém te atrapalhava, você e teu Deus, e você orava, e você clamava, e você... Então a Bíblia diz: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Você sabe que ouvir alguém lendo genealogia é triste, né? E não sei quem nasceu não sei quem, e não sei quem nasceu não sei quem, e a genealogia. Mas você sabe que quando o camarada é novo convertido, até na genealogia o cara fica: oh glória, oh glória. Eu falei: meu Deus, Deus fala com o cara até na genealogia. Volte ao primeiro amor. Deixa Deus falar nas coisas simples com você. É isso que o Senhor estava dizendo para a igreja de Éfeso. O que a igreja, qual foi o erro da igreja de Éfeso? Preste atenção, e eu termino aqui. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Jesus não está falando que a igreja parou de fazer. Não. Jesus não está dizendo: olha, vocês pararam, vocês desistiram. O Senhor está dizendo que era necessário arrepender-se e voltar a praticar as primeiras obras, aquelas obras que fazia com muita alegria, com muito gozo, com muita vontade. Então faça dessa maneira, não faça de qualquer jeito, faça o melhor para o Senhor. Amém? Que o Senhor complete essa palavra no seu coração nessa noite, e que você possa fazer um balanço. Um balanço. Você vai chegar em casa, alguém vai te perguntar: do que o pastor pregou? Mandou a gente fazer um balanço. Mandou fazer um balanço. Faça um balanço para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abra o meu coração. Vamos nos derramar agora diante do Senhor. Ao anjo
da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e os achaste mentiroso. Tem perseverança, suportaste as provas por causa do meu nome, não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Que o Senhor possa fazer com que nossa avaliação, nosso balanço nesse domingo, possamos apresentar diante do Senhor um balanço positivo diante do Senhor. O que o Senhor quer no meu coração? Derrame-se diante do Senhor, é tudo que Ele te convida nessa noite.